Bom dia, meus amores. Estamos entrando em um novo mês. Hoje, dia 1º de outubro, quinta-feira. E a nossa primeira aula de hoje é matemática, na página 47. Então, coloquem a data aí, 1/10, mês 10. Olha só, quase final do ano, hein? Então, no exercício número 7, nós vamos continuar com os exercícios. O exercício número 7, o Massaro recortou algumas figuras geométricas planas e formou o quê? Desenhos. O que vocês vão fazer? Vocês vão observar os desenhos que o Massaro fez e anotar neste quadro a quantidade e o tipo de polígono utilizado. Vou dar um exemplo. Nesta primeira figura, ele usou dois tipos de polígono, o triângulo e o quadrado. Então, você vai colocar aqui, ó, ele utilizou um quadrado, você vai colocar o número 1 e escrever o quadrado. E quantos triângulos ele utilizou? Vai colocar o número e colocar o nome da figura. A mesma coisa com as demais, certo? O exercício número 8, vocês vão observar os instrumentos de medida. Tem instrumentos aí que eu tenho certeza que você não sabe o que é, mas eu quero que você pesquise e descubra o nome deles. E depois você vai circular aqueles que somente são usados para medir distâncias, comprimentos e distâncias. Então, eu vou dar uma dica para vocês. São 4 instrumentos que você deverá circular. Na página 48, o Massaro foi medir alguns objetos com a régua, mas utilizou-a como mostrado abaixo. Olha só como o Massaro mediu cada objeto. Ele não começou do zero, ele começou de diferentes posições. Então, você vai colocar qual é a medida que o Massaro utilizou para cada figura. Aqui no Clips, ele começou no 2. Do 2 até o 3, eu tenho 1 centímetro. Do 3 até o 4, eu tenho outro centímetro. E do 4 até o 5, eu tenho outro centímetro. Então, quantos centímetros eu tenho aqui? E se eu quisesse falar em milímetros, quantos milímetros eu teria? Lembrando que milímetro é cada tracinho. Então, observem bem da onde começou a medida e aonde ela terminou. Você vai colocar essa medida em forma de centímetro e também em forma de milímetro. Lembrando, de um número até o outro, eu tenho 1 centímetro. E em cada centímetro, eu tenho 10 milímetros. Vamos observar aqui novamente nesta régua, para tirar as dúvidas. Do 0 até o 1, eu tenho 1 centímetro. Só que vocês podem observar que eu tenho 10 tracinhos aqui dentro. Então, eu tenho 10 milímetros. Então, você vai observar e colocar a medida de cada objeto aí. Logo em seguida, no exercício número 10, você vai somar as distâncias a seguir para verificar o total percorrido em cada caso. Olha só, 2 trajetos de 80 centímetros. Como que vocês irão resolver esta lição? Então, vou fazer aqui uma para vocês observarem. Se eu tenho 2 trajetos de 80, o que eu vou colocar? 80 mais 80. Coloquei lá. Oxe, que número 8 feio. 80 mais 80. Vai dar o quê? 160, certo? Eu tenho que pegar esse 160 e transformar em metros e centímetro. Lembrando que 1 metro é quanto? 1 metro é 100. Então, eu vou pegar esse número 1 aqui do 100, ó. Vou colocar ele aqui e os 60 de centímetros eu vou colocar no cm, ó. 160, 1,60 m.
e esse 160 eu coloco aqui. A mesma coisa eu vou fazer com a letrinha B. São 3 trajetos de 60. Então, vou colocar 60 mais 60 mais 60. E vou fazer a conta. E depois transformar em metro e centímetro. Na letrinha C e na letrinha D, os trajetos vão aumentar. Quando eu aumento o trajeto e ele chegar a 1000 metros, eu tenho que lembrar que 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Então, prestem atenção, certo? Se for necessário, voltem lá na página, olha lá, ó. Vamos voltar lá na página 41, onde nós temos o quê? As dicas de medidas. Tudo bem? Opa! Vamos lá. Façam os cálculos aqui. É muito importante fazer os cálculos. Número 11. Que tal fazer a estimativa de algumas medidas? Utilize uma régua para conferir os dados. Estimativa do comprimento de um lápis preto. Você vai lá no seu estojo, vai pegar o lápis preto. Faz de conta que isso aqui é o meu lápis, tá? Não é um lápis, é uma caneta, mas faz de conta que é o lápis. Você pegou o lápis, você vai olhar para ele e falar assim, eu acho que ele tem 12 centímetros. Aí eu vou e escrevo aqui o número 12. E depois eu vou comprovar se ele tem 12 centímetros ou não. Vou pegar a minha régua, colocar do 0, na pontinha no 0, e olha só, ele foi até o 14. Então, eu acertei? Não, eu vou colocar a medida verdadeira e vou marcar um X que não, certo? Você vai fazer isso com lápis preto e com o seu dedo indicador, aquele que indica. Olha para o seu dedo e pense, quantos centímetros será que tem o meu dedo? Coloca o valor que você acha, depois você vai pegar a régua e vai medir para ver se você realmente acertou. No exercício número 12, nós vamos usar o raciocínio lógico. Olha só, as meninas, elas estão na piscina de um parque aquático que tem diferentes profundidades para diversas idades, né? Então, nós temos lá a Cecília, a Marina e também a Clarice. Só que elas estão com água até a metade do corpo. Por quê? Porque estas piscinas só têm até a metade. Então, vocês têm que descobrir quanto teria de água se tivesse a piscina inteira de água. Olha só, a Marina tem 8 anos. A Clarice tem 1 metro de altura. Olha a Clarice. E a Cecília, a Clarice, e a Cecília já passou de 10 anos, olha, ela é a mais alta. Complete os dados da tabela. Lembre-se de que, por medidas de segurança, cada visitante está com apenas a metade do corpo dentro da água. Então, você vai descobrir a altura das 3 meninas. Então, você vai colocar lá. Quem tem 12 anos é a nossa amiga Cecília. Coloca o nome da Cecília. A Cecília está com água até 75 centímetros. Se é a metade, eu vou ter que fazer o quê? Vezes 2. Ou então, 75 mais 75. E eu vou descobrir qual é a altura da nossa amiga. E assim vocês vão fazer também com a Marina e com a Clarice, que tem menos de 1 metro. Qual é o nome da criança mais alta? Tá muito fácil. E o nome da criança mais baixa? Vai colocar o nome das meninas aí. Página 50.
Quando não está viajando, o pai da Marina também precisa do carro para se deslocar pela cidade. Olha só o trajeto que ele costuma realizar. Esta atividade é só de adição. Você vai precisar somar o quê? Essas distâncias seguindo o que está sendo solicitado. Então, para ir da escola até o banco, qual é a distância que ele percorreu? Ó, da escola, 720, mais até chegar ao banco, 280. Somando 720 mais 280, quantos metros eu vou ter? Ou então, quantos quilômetros? Na letrinha B. E para ir do banco à farmácia? Olha só, do banco, ele vai percorrer 560 metros, 250 metros, mais 590, porque a farmácia fica aqui no final desta rua. Vai somar tudo. Quantos metros você conseguiu no total? Se passar de 1.000 metros é igual a 1 quilômetro. Então, quantos quilômetros vão dar e quantos metros? A mesma coisa com a letra C e com a letra D, certo? E para a gente finalizar, minhas ideias, nossas ideias, a arquitetura dos patrimônios materiais que nós estamos estudando. Então, na atividade proposta neste volume, que envolve os componentes curriculares História e Matemática, o assunto que será trabalhado é patrimônios materiais e polígonos. Então, nós vamos juntar o patrimônio material com o polígono. Você deverá compor uma verdadeira obra de arte personalizada. O desafio será colorir o patrimônio material a seguir a partir de um mosaico composto com polígonos. Use a sua criatividade. Olha só, o que é um mosaico? O mosaico é uma imagem ou padrão visual criado com apenas peças coloridas. Essas peças, em alguns casos, são polígonos. Então, nós temos um patrimônio material do nosso país, que é o Cristo Redentor, que fica no Rio de Janeiro. Neste Cristo Redentor aqui, nós temos algumas pecinhas que são polígonos, né? E você deverá colorir este Cristo Redentor bem bonito, o mais colorido possível. Então, mãos à obra, faça a sua lição e daqui a pouco a gente volta para a nossa correção. Vou te dar um tempinho para você fazer. Até mais!